Boa noite, pessoal. Tudo jóia? Vocês devem estar se perguntando, eita, Gustavo, que foi que você tá todo engravatado aí para fazer a live, Gustavo? Você vai em alguma festa, alguma coisa? Na verdade, eu vou sim, hein? Eu vou numa festa. Mas essa festa é mais tarde, é às 20h30. E nesse podcast nós estamos aqui para conversar. Então, se você quiser me fazer alguma pergunta, trocar figurinha comigo, ó, é só pedir aqui que eu trago você. E aí a gente troca uma ideia sobre o que, professor Gustavo? Sobre qualquer assunto da Libras. Comunicação, tradução, interpretação, sobre o seu sonho com a Libras e como você pode alcançar ele. Vou para a reunião hoje, com certeza, Paulo. Minha reunião é 20h30. E aí antes eu converso um pouquinho aqui com vocês. Faço sim, parte da língua de sinais. Quer entrar aqui pra gente trocar uma ideia, Paulo? Já entra aqui e a gente conversa. Tô aqui tomando enquanto eu tomo um cafezinho. Ah, entra aí, Paulo. Entra aí, vamos conversar. E aí, Paulo? Eu acho que vai ter um delayzinho, mas não tem problema, tá? Fica à Tá vontade. bom. Qual a sua Mas dúvida, Paulo? olha, alguns sempre chegam para mim e falam a seguinte frase, né? Paulo, você é testemunho de Jeová, né? Aí eu respondo, sim, como é que você sabe? É que vocês, testemunho de Jeová, sinalizam do mesmo jeito, igual. Aí eu fiquei meditando nisso muito tempo, né? Aí que eu não percebi, né? Eu disse, a gente sinaliza igual? Como assim? Não, mas vocês têm um jeito de sinalizar. Aí eu, como assim a gente tem um jeito de sinalizar? Me explica isso. Aí, aproveitando essa deixa, eu queria lhe perguntar, né? Porque tem formas diferentes de sinalizar que eu aprendi chamada a anafolia, se eu não me engano. Me corrija, por favor. Porque cada pessoa tem um jeito de sinalizar, como se fosse o timbre de voz, né? Por exemplo, né? Mas assim, as pessoas já me identificam por conta, principalmente os intérpretes, falam, ó, vocês têm um jeito de sinalizar parecido, então é igual. Aí eu, como assim é igual? Me explica. E ninguém me explicou até hoje, eu queria tirar essa dúvida com você. Olha, da mesma forma que a gente fala de jeitos diferentes na língua portuguesa, na Libras também tem, vamos dizer assim, um jeito diferente que talvez você possa falar. Agora, algo que pode te identificar, Paulo, e isso não apenas por você ser testemunha de Jeová, mas independente de se você fosse ou não, é você ter clareza, sabe? É você usar a Uhum. Libras como ela realmente é você colocar os personagens no lugar certo, você ter uma direção de olhar correta, fazer um bom uso de classificadores, fazer os gestos bucais que são necessários, passar o sentido de uma forma clara para a pessoa surda. E aqui eu sempre falo, Paulo, da importância da gente falar a Libras como ela é, um pouco desgarrada da língua portuguesa, sabe? E quando a gente faz isso, é bem peculiar, realmente. É notado. Principalmente pelos surdos, tá? E isso que você me comentou uma vez, uma professora surda da universidade, ela comentou isso comigo. Falou assim, Gustavo, Realmente, a sua Libras é igual de surdo, você parece que é uma pessoa surda, assim. Se ninguém te conhece e você não fala, ninguém fala que você é ouvinte, né? Então, e isso pode acontecer com qualquer pessoa, sabe, Paulo? Basta ela entender essas questões de como a Libras realmente é, que é um pouco não, muito diferente da estrutura e do jeito do português, sabe? até porque uma professora daqui da região, a qual eu trabalho, ela olhou para mim e falou assim: Você não é do Ceará, não, né? Aí eu olhei, eu respondi para ela: Não, eu sou de Pernambuco. Natural, nasci em Pernambuco. Aí ela falou: Não, porque você sinaliza diferente. Aí eu, como assim? Porque ela já conhece a sinalização da região, do pessoal sinalizar, né? Como se fosse o jeito de falar, né? Por exemplo, onde você mora tem um modo de falar, aqui no Ceará tem outro, Pernambuco tem outro, local, né? Aí tem os sinais local também, mas as minhas expressões eram diferentes. Quando eu fui traduzir para ela, ela falou assim: Você não é daqui, não. Ela olhou para mim: Você não é daqui, não. De onde você é? Eu sou de Pernambuco. Aí ela depois falou: Percebi pelo seu jeito, você é o mesmo sinal,
mas com uma expressão diferente, com um jeito diferente, né? Por exemplo, né, aqui no Ceará usa muito di, o ti. Lá em Pernambuco a gente fala ti, di, cidade, tio, né? E na Libras também, na estrutura da Libras, ocorre essa variação tanto nas expressões faciais, nas expressões corporais, e ela percebeu e eu não tinha percebido. Eu achei que eu sinalizava igual, né, nas regiões diferentes. Aí foi quando eu aprendi que cada região tem a sua, entre aspas, né, mania de falar, né, o jeito de falar. Essa forma de falar, ela está muito relacionada, eu acredito assim, Paulo, a sua rede de contato, sabe? Hum, A sua rede de sim. contato. Porque hoje, com a internet, eu vou te dar o meu exemplo, tá? Eu tenho amigos surdos e intérpretes que são ouvintes do Brasil inteiro. O contato que você tem com as pessoas que falam a sua língua te influencia, quer você queira, quer não. Vamos colocar assim, a sua bolha, as pessoas com quem você tem contato. E uma coisa muito importante é você aumentar cada vez mais essa rede de contatos, tanto de pessoas Sim. surdas quanto de pessoas que trabalham com a Libras do Brasil inteiro. Porque aí, Paulo, você vai ficando cada vez mais homogêneo e cada Ah, palavra, essa é a palavra. e cada vez mais você vai poder ter abertura para entender melhor os surdos do Brasil inteiro, sabe? Ah, que legal. E no curso VIP, tem esse grupo, tem essas pessoas que a gente possa Nossa! manter? Nós temos alunos do Brasil inteiro. Olha, eu não fiz ainda uma relação, mas eu acredito que de todos os estados nós temos alunos. E essa questão do regionalismo que a Libras tem, né, que é uma coisa bonita, os alunos compartilham. A gente tem um grupo de WhatsApp, Paulo, e que todo dia os alunos podem colocar ali as suas dúvidas ou até as suas realizações, sabe? Que a gente está ali sempre trocando ideia, aprendendo coisas novas juntos, tirando dúvidas deles todo santo dia. E nós temos alunos do Sul, do Norte, do Nordeste, aqui do Centro-Oeste. O bom disso, Paulo, é que a gente enriquece cada vez mais o nosso vocabulário, é claro, e a gente enriquece no sentido de ver que não atrapalha. Algumas pessoas Não, que o fato de existir o regionalismo é um problema, sabe? De uhum. comunicação que pode existir. E, na verdade, ele só melhora a sua performance. Inclusive que aconteceu uma situação que eu fui para um restaurante com um professor, né, de Libras, aí ele foi pedir o sabor dos sucos, aí eu falei, usei uma variação de sinal que a gente usa em Pernambuco, que é essa variação aqui. Só que no Ceará eles usam para esse sabor. Aqui no Ceará usa ele, né? Para Usa suco, isso. Não, para o sabor de um suco, um sabor específico. que sabor é? E lá em Pernambuco a gente usa esse. Para que sabor? Goiaba, suco de goiaba. E aí eu automaticamente fiz o sinal como nós fazemos em Pernambuco, né? O sinal de goiaba. Lá em Pernambuco usamos esse sinal aqui para goiaba, que é a larva, né, que fica dentro da goiaba. Aqui também usa esse E sinal. só que aqui no Ceará eles usam esse, ó, goiaba, né? Com essa configuração de mão, né, como se estivesse dando uma mordida na goiaba, né? Goiaba. Aí o professor perguntou que sinal é esse? Aí eu fiz a datilologia, né? Goiaba. Aí ele falou assim: não, aqui a gente usa esse. Aí eu, tá certo, obrigado, eu não sabia. Aí a partir daí eu comecei a prestar atenção. Tinha alguns sinais que eu não conhecia. Eu refiz um curso básico de novo, só para aprender os sinais regionais aqui, né? Tem muita diferença. Mas como você falou, o básico da Libras, né? Que dá para se comunicar em qualquer região do país, a gente consegue também aqui. Eu apanhei um pouco, eu confesso que na hora da tradução e da interpretação de alguns eventos, eu fiz alguns sinais que eu usava lá em Pernambuco automaticamente. Aí teve alguns estudos que perguntou, isso é o quê? Ele está falando do quê? Aí eu fui explicar na parte bem rápido, aí depois o estudo falou, não, aqui a gente usa esse sinal. Aí eu, né, peguei a dica, e aí agora eu fico lembrando sempre para usar os sinais regionais daqui. E isso enriqueceu mais, porque às vezes até aconteceu uma vez numa palestra, né, que estava fazendo reserva de intérprete, aí teve um intérprete que não lembrava esqueceu o sinal de Pernambuco, né? Aí eu tava lá na frente e estava assim, eu levantei a mão e assim, Pernambuco, Pernambuco, eu sou de lá, Pernambuco. Foi muito legal essa troca, sabe? Perfeito. E você quer ver uma coisa que eu vou te fazer uma pergunta agora? Eu não sei se você tem a resposta, Paulo.
Mas eu acho É. que talvez você tenha, porque você é de Pernambuco. Por que que Pernambuco tem esse sinal? Olha, existem dois sinais, o Pernambuco para esse e a capital Recife, para cima, configuração de mão para cima. Para cima é por conta dos corais, né? Que tem na praia de Pernambuco, que ela tem uma faixa de corais, aí a capital Recife usa assim, esse sinal, né? Agora, Pernambuco usa mais esse sinal assim para frente, mas por conta que na capital, quando chove, aparece muito jacaré por lá. Existe muito jacaré na capital de Recife. Então, quando chove e a cidade alaga, então o pessoal vê os jacarés transitando normalmente, né, na cidade. Então, isso já é bem histórico, né? Então, aí ficou Pernambuco e a capital Recife, por conta dos corais. Sim, que legal. Eu tinha já ouvido essa sua explicação por uma outra pessoa. Aí eu falei, eu vou perguntar para mais uma pessoa de lá. Aí você, essa outra pessoa, confirmou. E Paulo, você tá sabendo que a nossa Black vai terminar dia 20, né? Dia 20, pertinho já. Tô sabendo. Tô sabendo. Tá vendo, né? Ó, Paulo, depois que terminar, que fechar, volta tudo como era antes, Paulo. É. Ó, e eu vou te falar, ele tá suculento, viu? Eu li cada um dos cursos que tem lá, os cursos que nós precisamos, que já estamos na área da Libras, precisamos estar tudo lá, assim, tipo, vem, agora, vamos, não perde. É dia 20, a gente vai, até dia 20 vai fechar. E, e você, Paulo, como já tem um histórico de já estar aprendendo a Libras e já atuar na área, você precisa muito desse ponto forte que nós trazemos na fluência, que é o que a gente sempre fala, que é você elaborar as ideias na sua mente da mesma forma que a pessoa surda faz. Não é? A gente treina isso massivamente. Tá? Nos encontros de segunda-feira, a gente tem diálogos e monólogos que os alunos preparam e eles apresentam, e a gente pega uma dupla e usa para poder dar as recomendações, elogiar os pontos positivos e fazer as recomendações, e com base nesses diálogos que aparentemente, Paulo, aparentemente são simples, a gente vai fundo, a gente aprofunda para pensar por que que uma possibilidade de fala, levando em conta a visão, a imaginação e a perspectiva, que é a forma como as pessoas surdas elaboram as ideias para se expressar, por que que é daquele jeito? A gente vai fundo nisso. E esse exercício, Paulo, ele vai abrindo a sua mente, porque essa base, ela se repete em todas as situações, Não, entende? Porque é o que o surdo tem, vamos dizer assim, pré-instalado antes de aprender Libras, antes de sinalizar. uau, Você entende? É uma forma diferente de pensar. E quando a gente faz isso, a gente fica leve, de uma forma mais não, totalmente natural. legal. Então, diferente. Ó, inclusive, tem uma professora que entrou agora, Maiara, aí tem o final dela, Maiara. Eu conheço, é de lá também. Eu não E, trabalho, conheço ela. Ela tá na live, opa, Maiara. ó, eu tô aqui conversando com o Paulo, mas eu ainda tenho um tempinho, se de repente eu tenho ainda uns 10 minutinhos. Se alguém quiser entrar aqui para a gente trocar ideia, é só solicitar que eu aceito. Então, Paulo, você não tem desculpa, Paulo, para não ser meu aluno vitalício. Eu ainda tenho 5 minutinhos, porque eu vou para a reunião. 5 minutinhos para a gente conversar. Se alguém desejar, é só tocar aqui, eu aceito. Mas, ó, Paulo, eu vou te dar, Paulo, eu vou te dar 2 meses no máximo para você renascer, Paulo, como uma pessoa surda. Porque essa é a média, Paulo, dos meus alunos. Alguns com 3. Eu falo aqui, as pessoas vão falar, não, não, isso é mentira. Mas teve uma aluna que, em menos de um mês, ela tinha medo de conversar com os surdos. Em menos de um mês, a mente dela abriu. Hoje ela está traduzindo tudo quanto é evento, fazendo interpretação em tudo quanto é evento. No meu Instagram tem o depoimento dela.
É Tatiane. Ela é um dos casos mais rápidos, porque ela abriu mesmo a mente dela. Alguma pergunta a mais, Paulo? Temos ainda 5 minutinhos. Tem umas perguntas mais aqui no curso, perguntas que vai se direcionando ao curso, porque tem muita coisa de gramática, né? Manda. Manda. Questões de gramática, linguísticas, né? A estrutura da Libras, tem algumas estruturas que eu fico muito em dúvidas. Vou te Então, responder essa pergunta. Posso? pode, fique à vontade. Você conhece o surdo fluente em Libras? Conheço, mas assim, não tenho contato. Mas Tá. ouvi falar, ouvi assim, falando, outras pessoas falar para mim. Então, eu vou te dar outro exemplo. Vou te dar outro exemplo. Você lembra quando você estava na quarta série? Lembra? Lembro. 1998. Eu lembro. Então, presta atenção que eu vou te libertar de um problema agora, Paulo. Mais ou menos nesse no terceiro, quarto ano que você começou a aprender regras gramaticais e estruturas da língua portuguesa. Volta no tempo comigo e me responde a seguinte pergunta. Antes de aprender essas coisas, você já falava a língua portuguesa? Falava, O que isso prova? certeza. Isso prova que para você falar uma língua fluentemente, você não depende de aprender regra gramatical. O dia que você encontrar uma pessoa surda, pergunta assim para ela: Você sabe o que são perguntas de retórica? Ou você pergunta para a pessoa surda fluente: Você sabe o que são verbos de concordância reverso na Libras? Grava essas perguntas. Essas perguntas que eu estou te fazendo são questões de gramática da Libras. Pode ser, Paulo, que essa pessoa não vai te saber responder, mas isso não indica que ela não sabe falar Libras. A maioria que eu conheço não saberia. Então, Paulo, eu hoje estou te livrando de achar que para você ter uma fluência boa e ir para outro nível, você depende de aprender regras gramaticais da Libras. Porque o sistema nos acostumou o nosso cérebro, desde pequeno, a ter um tipo de pensamento e o principal foi ficando. Então, aí a gente fica preso, nós ficamos presos a isso, aí acha que tudo tem que aprender da forma como foi ensinado. Não, Não a funciona. realidade é outra. A Não realidade funciona. é. Não funciona. É tanto que a gente, a maioria que eu conheço, tem medo. O medo assola. Por quê? Porque lá atrás assustava. Aí esse medo ficou no inconsciente até, até fazer o curso do VIP com o Gustavo. Vai ficar lá. Vai ficar lá. Ó, peguei a dica. Paulo, vem cá. Ó, Paulo, assiste o depoimento da Thelma. Da Thelma. É Thelma. Recentemente no meu canal. O filho dela é professor surdo. Ela estava tentando, Paulo, há mais de 30 anos, ter uma conversa significativa com o filho dela. Acho que em menos de 3 meses. Eu posso estar enganado aqui em quantos meses, tá? Paulo, porque é algo que a gente destrava. É fazer você pensar como um surdo pensa. Quando eu falo isso, as pessoas acham que eu sou louco da cabeça. Não é. Ah, Gustavo, você acha que o surdo pensa diferente? Pensa diferente. Paulo, eu tô te livrando aqui, Paulo, hein? Hoje eu te livrei de um problema sério, cara. Ó, eu vou ter que sair porque a minha reunião de Libras está me esperando. Mas foi um prazer enorme falar com você, Paulo. Amanhã é quarta-feira. Amanhã tem de novo. Estamos à disposição. Pessoal, dia 20 encerra as nossas matrículas para o Fluência VIP. E o Paulo vai ser o próximo aluno. E daqui 2 meses, no máximo, ele vai estar dando um depoimento de como a mente dele mudou totalmente. Confio em você, Paulo. Obrigado. Um abraço. Boa reunião. Abraço.